Amado Deus, doce Espírito, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Consolador. Nós cremos que em Ti nós existimos e nos movemos. Tudo começa em Ti, tudo termina em Ti. Doce Espírito, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor nos direcione, que a Sua verdade, ó Deus, nos livre de todo engano, que a Sua verdade quebre e nos livre de toda mentira, para que possamos viver segundo a Sua vontade, para que o Seu reino venha, para que a Sua vontade seja feita. Nós oramos e Te agradecemos, porque sabemos que Tu és tudo que nós temos, e sabemos que tendo o Senhor não nos falta nada. Bendito seja o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tá mesmo, gente? Tudo bem por aí? Então se coloca de pé um pouquinho. Queria que você desse um abraço em 2, 3 pessoas à sua volta aí e dissesse para ela: que bom que você está aqui hoje. Fala para ela: Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Aleluia. O Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tem alguém com calor aí, gente? Levanta a mão só para me saber. Levanta a mão se tem alguém com calor. Se você está com calor, continua com a sua mão levantada e diga comigo assim: eu chamo a existência o ar condicionado que está no mundo do Espírito. Eu declaro que em dias nós iremos provar daquilo que está feito nos céus. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor por isso. Pastor, por que você está falando que está feito nos céus? Gente, porque primeiro eu acredito que o céu é bem fresquinho. Quem acredita nisso? Eu acredito que o céu é bem... O ar-condicionado lá deve ficar pelo menos no 18, assim, mais ou menos. Pastor, por quê? Se o céu é o oposto do inferno, o inferno é quente demais. Então o céu deve ser bem fresquinho. Onde está isso na Bíblia? Não, isso aí é heresias, segundo o meu livro, capítulo 1, verso 2. Amém? Mas enfim, quando nós falamos acerca de trazer existência daquilo que está feito em Deus, nós estamos declarando que em Cristo tudo que nós precisamos já está feito. Amém? Quantos creem nisso? Tudo que você precisa em Cristo, no mundo do Espírito, está feito. Essa realidade foi conquistada em Cristo através da cruz do Calvário, através daquilo que Cristo fez por mim e por você. Então quando eu oro, eu não estou orando simplesmente para que algo seja fabricado. Não, já está pronto. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: o que você precisa em Cristo já está pronto. Você está entendendo? Tudo que eu e você, nós precisamos
em Cristo está pronto, porque nele estão todas as coisas. A palavra diz que ele é o princípio e o fim, ok? Ele é o alfa e o ômega. Nele estão todas as coisas. Nós cremos que em Cristo nós nos tornamos uma nova criação. Em Cristo, para mim e para você, foi dada uma nova posição. Sim ou não? Você acredita nisso? A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Hã? Para o reino do quê, gente? Do seu? Gente, ninguém está lendo a Bíblia aqui, não? Me ajuda aí. Ele nos tirou do império das trevas. É isso aí. O que ele fez, gente? Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi tirado de uma condição e foi transportado. Eu não sei, eu não lembro direito. Eu assisti muitos desenhos. Eu não lembro qual deles, mas tinha um deles que teletransportava, não era? Era Power Rangers, gente? Hã? Eu não lembro. Tinha um deles que os heróis, eles eram teletransportados. Pastor, o que isso quer dizer? É você sair e ser tirado literalmente de um lugar e colocado em outro. O que Jesus fez comigo e com você foi nos tirar de um lugar e colocar em outro. Nos tirar do império. Ele está dizendo que nós estávamos num lugar onde nós estávamos subjugados. Nós estávamos debaixo da autoridade maligna. Não, pastor, eu era gente boa. Escute, estar ou não fazendo o que é maligno não é uma escolha minha ou sua. Como assim? Eu vou te explicar algumas coisas. Vou fazer um pano de fundo aqui para que vocês possam entender. A palavra do cristão, ela tem que ser o que, gente? Talvez, será, quem sabe. É isso que a Bíblia diz? A palavra do cristão tem que ser o quê? Sim, sim. Não, não. Passou disso é proceder? Passou disso é proceder? Maligno. O que eu quero que você entenda é que o mundo do espírito, ele se move exatamente dessa forma. Ou você está decidido a viver algo, ou quando você não se decide, alguém decide por você. Como assim? Alguém, uma pessoa? Não, nós estamos falando do mundo do espírito. Eu vou contar uma historinha aqui que eu acho que muita gente conhece, mas cabe exatamente para isso. Um certo dia um homem estava andando num muro e de um lado tinha alguns demônios e do outro lado estavam os anjos de Deus. E ele ia andando naquele muro e os anjos de Deus falavam: vem para cá, filho, passa para o lado de cá. Nós vamos ajudar você a descer desse lugar aí, você vir para esse lugar onde nós vivemos aqui. Pastos verdejantes. Aqui não falta nada para a gente. E aquele homem andando em cima do muro. E aí daqui a pouco ele olhou para o lado e ele percebeu que o lado onde estavam os demônios, ninguém tomava uma atitude, ninguém chamava ele para nada. E ele decidiu parar para fazer uma pergunta para os demônios. Ele perguntou para os demônios: por que é que vocês não me chamam para ir para o lado de vocês? E os demônios riram e falaram: porque o muro já é nosso espaço. Pastor, o que isso quer dizer? A dúvida é o lugar onde é a condição que o diabo quer que você fique, para que ele possa agir na sua vida. A inconstância, o medo,
A dúvida é o lugar que o diabo quer que você fique, porque é nesse lugar que ele consegue mexer com o seu estilo de vida, influenciar o seu estilo de vida. Sabe quando é que nós de fato conseguimos anular a voz do diabo? Quando é que nós conseguimos anular a influência do diabo na nossa vida, no nosso estilo de vida? Quando nós nos posicionamos em Cristo e dizemos: eu sei em quem eu tenho crido, e eu também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O lugar de dúvida nos impede de fazer projetos, porque o diabo não tem projeto para o seu amanhã. Pastor, por que eu não consigo romper em algumas coisas? Tem dia que eu acredito e tem dia que eu não acredito. É porque você ainda não entendeu qual é o seu lugar. Cristo te levou para lá, mas você ainda não recebeu essa realidade na sua vida. Porque uma vez que nós entendemos que nós estamos no reino do Filho do seu amor, não há dúvidas, não há medo. Nós podemos crer que Ele está no controle de tudo. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, nós vamos ler a partir do verso 6. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mas quando pedirem, façam com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrado e agitado pelo vento. Olha só o que esse versículo está dizendo. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Olha o 9 ou 8. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Espiritualmente existe uma condição que nos foi dada através do novo lugar que nós fomos colocados. Amém? Ele nos transportou do império das trevas para o reino. Ok. Essa é uma realidade espiritual. Se essa é uma realidade espiritual, como tudo no mundo do espírito, eu preciso entender. Para que essa verdade se manifeste no mundo físico, eu preciso crer nessa verdade. O mundo espiritual, ele não é literalmente visto por todos. Alguns têm a vista, a visão aberta, né, como dizem. Mas o mundo espiritual, ele não é simplesmente visto por todos. Só que ele pode ser vivido por todos. Pastor, como assim? Essa realidade que Cristo nos colocou, você pode não ver isso fisicamente falando, mas você pode desfrutar disso espiritualmente falando, quando você crê naquilo que aconteceu espiritualmente. Quando eu creio naquilo que Cristo fez,
quando eu creio naquilo que Ele me formou, ou melhor, me transformou, eu já não aceito nada que está fora disso. Pastor, como assim? Você acredita que aquele que está em Cristo, que vive com Ele no Filho ou melhor, no seu reino, vive inconstante? Sim ou não, gente? Vive inconstante? Está no reino de Deus, vive pela palavra, tem como ser inconstante? Não. Pastor, o que isso quer dizer? Se eu vivo de uma forma inconstante, eu estou fora daquilo que Cristo disse que eu sou. A palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo, não é isso? Então, se eu ando temeroso, se eu ando com medo, isso significa que eu estou fora da condição que Ele me colocou. O que eu quero que nós entendamos um pouco nesta noite é que existe uma condição espiritual que eu e você, nós somos colocados. E se nós não estamos nela, nós não temos que ficar questionando e perguntando o porquê para outros, porque o porquê não está em outros, o porquê está dentro de você. A resposta para aquilo que nós não vivemos em Cristo não está naquilo que Cristo precisa fazer, mas sim naquilo que eu preciso crer. Como eu me comporto. Existe uma posição que a nós foi dada através de Cristo. A palavra do Senhor diz que em Efésios que nós estamos assentados, não é isso? À direita. Primeiro, entenda algumas coisas. Quando diz que você está sentado, significa que você está num lugar de descanso. Porque quem trabalha sentado só trabalha quando precisa, sei lá, lidar com o computador, alguma coisa. Para os mais antigos, na verdade, quem trabalha sentado é preguiçoso. Verdade ou não, gente? Mas tem serviço que tem que ser sentado, não tem como, hoje não tem como. Mas imagine você, uma pessoa carpinando um quintal, um terreno, sentado. Ela puxa a cadeira, William. Tem resultado ou não? Então, se a Bíblia diz que você está sentado, é que esse lugar é um lugar de descanso. Existe um lugar que Cristo nos colocou. Existe uma posição que a nós foi dada. E é isso que eu quero que nós entendamos nessa noite. Ele nos transportou. E o que acontece, pastor? E as circunstâncias? As circunstâncias são justamente para te tirar desse lugar. Pastor, e por que a gente se frustra? As frustrações vêm para fazer com que você deixe de acreditar em algumas coisas. Mas esse não é o lugar que Cristo nos colocou. Não é porque as coisas não vão bem, ou não vão como você espera, ou como desejava que estivesse. Significa que você saiu desse lugar. Você só sai desse lugar quando você começa a desacreditar naquilo que Cristo fez. Quando a incredulidade começa a tomar o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 62. Tem uma coisa que o salmista aqui entendeu, que é interessante. Salmo 62, verso 3. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Verso 3 diz assim: são tantos os inimigos contra um só homem. Isso aqui talvez explica a fala de alguns. Parece que tudo de ruim acontece comigo, né? Mas vamos lá. São tantos os inimigos contra um só homem.
Todos tentaram me matar, para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Olha só. Mas aí vem o verso 4, que vem talvez trazendo o entendimento do que estava acontecendo naquele momento. Planejam me derrubar da minha... A versão de vocês é isso ou não? Tá diferente aí, né? A minha versão hoje é um pouco diferente. Hoje eu estou viajando um pouco na maionese. Não, é brincadeira. A minha versão hoje é a transformadora. Esse versículo está na transformadora. Diz assim: planejam me derrubar da minha posição elevada. Tem prazer em contar mentiras diante de mim e me elogiam em seu coração, porém me amaldiçoam interlúdio. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero me apegar ao ponto que ele está dizendo o seguinte: tudo que estão fazendo é para me tirar da minha posição, do lugar aonde eu estou. Escute, preste bem atenção no que eu vou dizer. Tudo que o diabo quer é nos tirar do lugar que Cristo nos colocou. Escute, espiritualmente ele não consegue mais fazer isso, porque em Cristo isso já está feito, entendeu? Amém? Você está entendendo isso? Olha só, espiritualmente o diabo não consegue mais tirar você do lugar aonde Cristo te colocou, amém? É por isso que ele fica tentando roubar você na sua carne. Por isso que ele fica tentando roubar você nas suas emoções. É por isso que o diabo fica lançando algumas circunstâncias ou algumas falas para que você saia dessa posição. Você foi colocado numa posição espiritual, Cristo te colocou numa posição. Porém, quando você vive em incredulidade, você sai desse lugar. Não, pastor, eu acho que tem alguma coisa errada com a Bíblia, porque tem algumas coisas que não estão acontecendo. Não! Em Cristo está tudo feito. Se eu e você, se nós não estamos desfrutando disso, é porque nós não estamos acessando este lugar. Se nós estamos sendo abalados diante de algumas circunstâncias, é porque ainda nós não reconhecemos o lugar que a nós foi dado, a posição que a mim e a você foi dada. Sabe qual é a posição que foi dada para mim e para você? Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que posição é essa? O lugar de filho que você encontrou em Deus. O diabo quer te fazer desacreditar nesse lugar, deste lugar. Preste bem atenção. Existia um povo que conhecia Deus, ouvia a voz de Deus, e eles caminhavam debaixo da direção dele. Que era o povo que saiu do Egito. Pastor, como assim? Eles murmuravam, ok, mas Deus falava com eles. Eles caminhavam debaixo de uma direção, amém? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Enquanto esse povo estava no deserto, Deus estava tentando trabalhar literalmente no coração e na mente deles, no sistema de fé deles, querendo dizer para eles: a escravidão já passou, eu estou levando vocês para um lugar onde eu cuido de vocês. Todo mundo conseguiu entrar em Canaã, gente? Sim ou não? Nós já falamos um monte de vezes aqui, mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito, e daqueles que saíram, apenas 2 entraram na terra. Pastor, e os outros? Os que nasceram no meio do deserto, eles entraram. Pastor, o que isso quer dizer? Existe uma condição que Cristo estabeleceu para mim e para você. Só que quando eu perco a direção, quando eu saio desse lugar, eu não consigo acessar naquilo que Deus me prometeu, aquilo que Cristo disse que eu era. O problema nunca está do lado de lá. O problema está aqui. E
quando eu falo isso, não é reprovando. Eu só estou tentando te fazer entender que existem coisas na minha e na sua vida que nós não desfrutamos. Não é porque Deus não quer fazer, isso já está feito. É porque algo ainda precisa ser feito em nós, para que possamos encontrar esse lugar. E não existe nenhum outro caminho para que nós conheçamos literalmente a vontade de Deus, se não for através do relacionamento com Ele, através da vida com Ele. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Olha só esse texto. Capítulo 2. Eu vou mudar minha versão de novo aqui, gente. Juízes 2. Vamos lá, gente. Gente, Moisés ouviu a Deus, sim ou não? Sim ou não? Depois dele, quem foi que deu continuidade naquilo que ele começou? Quem? Josué. Amém. Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes, vós serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Diga comigo: todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciões que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, diga: faleceu Josué. Morreu, gente. Filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Amém, gente? Viveu bastante, eita glória. Verso 9. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Olha só como esse versículo é interessante. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por serviram a Balins, deixaram o Senhor,
Deus de seus pais, que tirara do Egito, da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e seguiram a Baal e Astarote. Amém, gente? Pastor, o que isso tem a ver com o que o Senhor está falando? Escute. Nós dissemos acerca de uma posição que Cristo nos colocou, e nós precisamos entrar neste lugar e viver nessa realidade. E aí talvez você me pergunte: pastor, o senhor também disse que se eu vivo em inconstância, eu estou fora desse lugar. Então como que eu venço a inconstância? Como que eu venço o medo? Conhecendo aquele que está sobre todas as coisas. Escute. Um dos versículos que nós lemos diz que aquela geração, uma geração anterior, melhor dizendo, conhecia ao Senhor, mas a geração que estava assumindo não conhecia. E depois você vai perceber que algumas coisas começam a acontecer. Vou mostrar para vocês algo. Capítulo 17 de Juízes. Vamos lá, 17. Juízes 17. Nós vamos ler o verso 6. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz o verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Olha só. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Pastor, o que isso quer dizer? O povo não tinha direção. O povo não sabia qual era o caminho que devia percorrer. Pastor, o que isso tem a ver com a minha posição? Escute. Cristão não anda por tentativa, ele anda por direção, amém? Amém? Esse povo já não tinha mais a direção. E quando se trata do lugar em Cristo, eu e você, nós temos esse lugar. Quando nós não estamos nesse lugar, quando nós não estamos fluindo nesse lugar, é porque algo precisa acontecer em nós. E aí deixa eu te falar, pastor, qual é o caminho que eu tenho que tomar para isso? O caminho que eu e você precisamos tomar para começar a encontrar este lugar em Cristo é buscar conhecer a Ele. É buscar ter intimidade com Ele. Olha só, o povo aqui estava fazendo o que eles achavam certo. Se eu for perguntar para cada um aqui qual é a cor que a parede da igreja deveria ser, talvez cada um ia dizer uma cor. Amém? Quem não curte as paredes pretas ia falar: eu não curto a parede preta, vamos pintar de branco. Se cada um desse uma opinião aqui, a gente ia conseguir fazer alguma coisa? Sim ou não? Se não tivesse uma direção que dissesse assim, ó, é essa cor, nós iríamos conseguir fazer? Ou melhor, semana que vem você traz uma lata de tinta e você vai pintar um pedaço da cor que você acha que tem que ser. O que vocês acham? O que vai parecer isso aqui, gente? Vai ficar bonito? Vai ter mais cor que o arco-íris. Sabe por quê? Quando você não conhece a Deus, o povo não conhecia a Deus, eles não sabiam qual era o caminho que eles deviam percorrer. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando você não sabe quem é você, quem você é no reino, quem
você é em Cristo, você não sabe qual o caminho que você deve percorrer. Você fica em dúvida do que fazer, porque quem não sabe quem é, jamais vai entender o para que veio aqui e o que veio fazer aqui. Esse povo estava perdido, cada um tinha uma opinião, mas tudo isso porque eles eram um povo que não conheciam a Deus. Pastor, como que eu encontro, como que eu sei esse lugar aonde Cristo me colocou? Você precisa buscar a Ele diariamente, constantemente, desejar conhecer a Ele, porque Ele vai se revelar a você. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, é porque você ainda não descobriu quem você é, qual a posição que você tem em Cristo. Pastor, e como eu conheço isso? Buscando conhecer a Ele. O relacionamento com Deus traz clareza de quem nós somos e nos dá autoridade para fazer aquilo que nós fomos chamados. O relacionamento com Deus traz clareza de quem nós somos e nos dá autoridade para fazer aquilo que fomos chamados. Você está entendendo isso? Um povo, toda uma geração estava perdida, cada um fazendo o que achava correto. Tudo isso porque eles não conheciam a Deus. Escute, existem coisas que nós estamos fazendo, é porque nós não conhecemos a Deus o suficiente, a ponto de entender que nós somos dele. O lugar que eu disse que Cristo nos transportou, esse lugar celestial, ainda não ficou claro para nós. Abra sua Bíblia em Coríntios capítulo 16. Quem achou, diga amém. Bora lá. Sede vigilantes, permanecei firmes na onde, gente? Na fé. 16, 13, 14. Era só para ver se você estava esperto. Verso 14, não, verso 13 de novo. Sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tem alguém com outra versão aí, gente? Sim ou não? Alguém tem coragem de levantar e ler para nós? Não? Por favor.
Amém. Aquilo que pode ser visto veio a existir daquilo que não é visto, daquilo que não aparece. Pastor, o que isso quer dizer? Existe literalmente, como eu disse para você, uma realidade em Cristo de tudo que foi feito por mim e por você. Talvez você não consiga ver, porém a fé é o caminho para que essa realidade se manifeste na minha e na sua vida. E quando eu começo a caminhar em fé e crer nessa verdade, começo a me relacionar com Deus e conhecer a Ele, Ele começa a me direcionar baseado nessa verdade. Esse povo estava vivendo literalmente uma bagunça. Eles não sabiam mais o que era correto diante de Deus, somente o que era correto diante de si, porque eles não conheciam a Deus. Gente, todos nós temos opinião acerca de algumas coisas. Se nós formos levantar alguns assuntos aqui para debater, cada um vai ter uma opinião. Sim ou não, gente? Alguns vão concordar, outros vão discordar. Imagine a bagunça que isso era. Pastor, o que isso quer dizer? Se eu e você não conhecemos a vontade de Deus, a nossa vida vira uma bagunça. Se nós formos caminhar baseado em opiniões e aquilo que nós achamos, a nossa vida vira uma bagunça. Esse povo não tinha uma referência. A Bíblia diz que não tinha um rei, como nós lemos aqui. Não tinha um homem que dissesse assim, ó, eu tenho a direção de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Talvez é exatamente isso que nós estejamos vivendo, mas não é isso que Deus quer que nós vivamos. Pastor, o que isso quer dizer? Deus te chamou para você ter uma resposta para cada circunstância, para cada momento que você estiver vivendo. Pastor, mas tem coisa que eu não entendo. Se você não entende, a única coisa que você tem que fazer é: eu creio que o meu Senhor está no controle de tudo. Mas quando eu digo ter uma resposta, você precisa ter projetos, você precisa ter uma direção. O que você quer para o seu amanhã? O que você quer construir em Deus? O que Deus quer que você faça? O para que Deus te chamou? Se eu não conheço a Deus, eu não vou ter resposta de nada disso. Se eu não conheço a vontade do Pai, eu não vou ter resposta para nada disso. Aí eu começo a andar segundo a minha opinião. Eu acho. Você sabia que a nossa sociedade, sem que perceba, ela é influenciada por aquilo que é de Deus? Quer ver? O adultério é errado, sim ou não, gente? Quem disse que o adultério é errado? Hã? Da onde que tiraram que o adultério era errado? Hein, gente? Você sabia que a lei, boa parte da lei, ela está fundamentada na Bíblia? Sabia que o povo tirou que o adultério era errado, era da Bíblia? Aí a pessoa fala assim: não, eu sou ateu. Como? Mas você acredita que o adultério é errado? Não, eu acredito. Então você acredita naquilo que Deus estabeleceu, porque essa não é uma ideia humana. Tem gente que ainda acha que não é errado, mas essa não é a direção de Deus, ok?
Então a Bíblia, ela se tornou um parâmetro. Respeitar pai e mãe. De onde saiu tudo isso? Pastor, o que isso quer dizer? Quando nós começamos a viver literalmente debaixo disso, nós estamos vivendo debaixo daquilo que Deus estabeleceu. O sistema, de certa forma, o mundo que nós vimos, ou que nós vivemos, ele tem uma influência do que a palavra diz. Deixa eu te falar uma coisa, mas muito mais que isso. Deus não quer simplesmente que aquilo que a palavra diz tenha uma influência sobre o povo. Deus quer levantar homens e mulheres que consigam dizer: eu conheço aquele que me ensinou a ser a diferença. Eu conheço, eu recebi uma verdade num lugar de relacionamento que me tornou alguém diferente. Não simplesmente por uma obrigação. Essa geração que estava vindo depois de Josué, o texto diz que eles não conheciam a Deus. Escute, tudo que eu e você nós precisamos para ter uma direção, para entender o que Deus quer para o amanhã, para vivermos naquilo que Deus nos chamou, é conhecer a Ele e prosseguir em conhecer a Ele. O nosso anseio tem que ser de fato conhecer o que está no coração do Pai, e conhecer o que está no coração do nosso Pai, e dizer: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Que nós não sejamos como a geração depois de Josué, que não conhecia o Deus dos seus pais. Escute, existe algo que Deus quer fazer, além de você ouvir algo a respeito de Deus. Ele quer se revelar a mim e a você. Pastor, e esse lugar que eu estou em Cristo? Quando você começa a conhecer a Cristo, quando eu começo a me relacionar com Ele, você começa a entender quem você é. Você começa a caminhar num novo nível de autoridade. Já não é qualquer circunstância que te abala, porque você diz: eu fui chamado para viver acima dessa circunstância. Cristo me deu autoridade para viver acima dessa circunstância. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Verso 17. Quem achou, diga amém. Vamos ler verso 17, Marcos 16, 17. Diz assim: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele assim: basta você crer. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão? O que, gente? Ah, Deus. Você está entendendo quem Cristo disse que você era? Pastor, como eu vou entender isso? Como eu vou viver isso? Encontrando um lugar em Cristo, aonde Ele de fato se revele a você. Porque quando você olhar Ele, quando você olhar nos olhos dele, você vai se ver lá e vai dizer: agora eu entendi tudo. Resumindo, quando nós caminhamos sem direção, é porque em algum lugar nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós deixamos de conhecer a Deus. Esse povo começou a caminhar por si só, porque eles não conheciam a Deus. Existem decisões que eu e você, que nós tomamos, que nós quebramos a cara,
que com certeza não foi Deus que te falou. Talvez se você está numa condição fora do que a palavra te diz, pastor, eu estou triste, eu estou chateado, estou amargurado, estou depressivo, seja qual for, não é essa a condição que Cristo te deu. Pastor, e como sair dessa condição então e ir para o lugar que Cristo me colocou? Eu preciso me relacionar com Ele, porque Ele há de revelar essa verdade para mim. Quantos conhecem João 8,32 aqui? O que diz lá João 8,32? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Esse desânimo, essa tristeza, essa angústia, essa doença, tudo isso é uma mentira na sua vida. Você e eu, nós precisamos conhecer a verdade a respeito desse assunto. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse não é o lugar que Cristo te colocou. Essa não é a verdade de Deus para a sua vida. Pastor, o que isso quer dizer? Se os sintomas de uma doença persistem na sua vida, é porque você e eu, nós precisamos entrar no lugar aonde a verdade de Deus seja maior do que a doença que tem tentado encontrar um lugar em nós. Se essa não é a condição que Cristo me deu, eu não posso assumir isso como uma verdade. Gente, alguém aqui tem o pai e a mãe que já teve diabetes? Ou tem diabetes? Levanta a mão. Alguém aqui já ouviu falar que possivelmente você também vai ter? Escute, essa não é a verdade de Cristo para a sua vida. Pastor, e por que eu estou começando a sentir os sintomas? Talvez você está perdido como o povo estava, andando na sua opinião, ouvindo o que o povo está dizendo. Mas isso é porque falta conhecer a Deus. Porque a área que nós conhecemos a Deus, ela se torna plena, e nós começamos a frutificar, nós começamos a romper. Pastor, porque eu ainda não me sinto na autoridade de orar pelos enfermos. Não é porque Cristo não fez isso, é porque ainda não conhecemos um lugar em Cristo que nos coloca literalmente de pé a ponto de tomar essa decisão. Mas pastor, isso aí não é para alguns, para os pastores? Não. Vamos ler de novo aqui o versículo. Olha só o que diz, 16, 17 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Quantos aqui creem que Jesus cura? Quantos creem aqui que Jesus liberta? Se você crê, Ele está dizendo, é você. Pastor, e por que eu estou perdido ainda? É porque você ainda não encontrou Ele. Uma geração que conhecia a Deus morreu, e se iniciou uma nova geração que não conhecia o Deus dos seus pais. Pastor, o que isso quer dizer? Você não consegue, nós não conseguimos viver e ver os sinais, as maravilhas de um Deus que nós não conhecemos. Como acreditar em alguém que nós não conhecemos? Como crer numa realidade que Ele nos deu se nós não conhecemos? Deixa eu te falar uma coisa. E o maior desejo que Ele tem é de se revelar a mim e a você. Ei, o dia que nós de fato conhecemos e olhar nos olhos dEle, nós não teremos mais dúvida, nós não teremos mais medo, nós não ficaremos preocupados com o amanhã, nós não vamos perder a direção, porque nós sabemos que Ele cuida do nosso amanhã. Então, se existe algo em nós que está faltando, não é porque Deus não nos deu, é porque nós ainda não conhecemos. A área da sua vida que você ainda tem medo é porque Cristo ainda não foi revelado a essa área. Porque quando Cristo for revelado, todo medo vai embora.
quando Cristo é revelado, toda dúvida vai embora. Sabe, existem circunstâncias que às vezes quer tirar o nosso pé do chão. Já ouviu essa linguagem? Tirar o pé do chão é normal, né? Todo mundo entende. Deixar você sem rumo. Escute, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, tudo que você precisa não é o teu pé no chão. Você precisa ter o ouvido nos céus. Porque se eu e você, nós tivermos o ouvido nos céus e conseguimos conhecer a vontade dEle, nós não teremos dúvida sobre o amanhã. E ainda mais, o livro de Juízes diz que não existia rei naquela época, ok? Sabe o que isso significa? Não existia alguém que se levantava e dizia assim, ó, assim te diz o Senhor. Ó, eu sei exatamente, não tinha ninguém que podia dizer isso, não tinha ninguém que conhecia Deus, a ponto de dizer isso. Ei, Deus está levantando uma geração que vai se levantar nesse tempo e dizer: eu conheço a Ele, eu sei aonde Ele está. Você não foi chamado para viver sem direção. Nós não fomos chamados para viver sem direção por tentativas. Quem vive isso é quem não conhece a Deus, como nós lemos aqui. Quem conhece a Ele sabe para onde vai, sabe em quem tem crido. Alguém aqui já viajou com alguém dentro de um carro que você não conhecia dirigindo? Levanta a mão. Já fiz uma viagem, pastor, não conhecia. Você conseguiu dormir? Hã? Não, né? Gente, sabe o que é interessante? Às vezes quando a gente vai fazer uma viagem, eu e minha esposa, a gente sai, eu, minhas filhas. Se a gente for sentido interior, no 40 tá todo mundo dormindo já. E nós já estamos no 23. Gente, elas confiam tanto em mim que às vezes até eu sinto vontade de dormir. Presta atenção no que eu quero te dizer. Quando você está dentro de um carro que você confia em quem está dirigindo, você pode dormir tranquilo e descansar, porque você sabe que você está guardado. O problema é que às vezes nós não conhecemos quem está no volante. Às vezes nós não conhecemos quem é que está conduzindo a viagem. E é por isso que nós temos dúvida, temos medo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está na direção é nosso Papai do céu. O copiloto é o Espírito Santo. Quem está sentado no meio de vós é o próprio Filho. Não tenho o que temer. Escute, pare de temer. Porque essas circunstâncias, porque esses problemas têm colocado dúvida em você. Porque você ainda está pedindo um sinal para fazer algo para Deus, se o sinal já foi feito há mais de 2000 anos. O que nós estamos esperando? Não, pastor, eu estou esperando testificar. Testificar o quê? Vai para o seu lugar secreto, vai conhecer a Ele, que Ele vai gerar dentro de você as verdades que estão nos céus. Pastor, será que eu tenho dúvida? Vai para o seu lugar secreto, que Ele vai colocar dentro de você uma semente de fé e de certeza, e você vai poder dizer: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Diga isso. Temor não há. Temor não há. Mas eu
Aí talvez você se pergunta, pastor, mas por que isso? Por que daquilo? Eu não sei. Nem tudo você vai ter resposta. A única coisa que você precisa crer é que aquele que está conduzindo a sua vida sabe de todas as coisas. Esse povo estava perdido porque eles não conheciam a Deus. Vamos ler de novo Juízes 2, verso 10, para nós encerrarmos. Juízes 2, 10. Juízes 2, verso 10. Diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Escute, o que eu vou dizer para você é profético. Deus está levantando uma geração que está preocupada em conhecer Ele no lugar secreto. Preste bem atenção. São pessoas que estão no lugar secreto, permitindo com que verdades sejam geradas no seu ventre. E no tempo certo, a hora que tudo isso começar a se manifestar, vai ser inquestionável. Deixa eu te falar uma coisa: existem pessoas que estão há tempo buscando a Deus e se perguntam, oh Deus, por que o Senhor não me responde? Ei, o começo de gravidez ninguém vê nada. Continua neste lugar, continua buscando o Senhor, continua buscando Ele no secreto, continue amando Ele acima de todas as coisas, porque Ele está gerando verdades no seu interior. Ainda não dá para ver, é primeiro, é segundo, é terceiro mês de gravidez, de gestação, mas tem algo sendo gerado. Uma hora a barriga vai começar a aparecer. Aí todo mundo vai ver o que foi gerado no secreto e vão dizer, nossa, você está grávido? Sim, aonde foi isso? No lugar de intimidade. Escute, quem não está disposto a viver intimidade não pode querer gerar nada, porque só a intimidade pode gerar algo. Não, eu quero fazer algo para Deus, hein? Não é assim. Tudo que você quer fazer para Deus precisa ser gerado na intimidade. Quem não quer ter intimidade não tem que gerar nada, porque a intimidade é o caminho para que algo seja gerado. Uma hora a barriga começa a crescer, uma hora vai começar a aparecer a barriga, e todo mundo vai dizer, está de quantos meses? Daqui a pouco esse filho vai nascer. Escute, não saia desse lugar, ou se você saiu deste lugar, volte para lá. Pastor, porque eu estou com dúvida? Porque você saiu de lá. Porque eu estou com medo? Porque você saiu de lá. Existe um lugar que Cristo te colocou. Existe um lugar que Cristo nos colocou. Pastor, por que eu não tenho mais tanta vontade de orar pelos enfermos? Porque essa realidade é gerada no mundo do Espírito. É Ele quem te dá autoridade. Pastor, eu não tenho autoridade como filhos? Tem, mas quando você vai para o lugar secreto, Ele vai afirmando ou testificando essas verdades dentro de você. Cada dia que você entra lá, você sai um pouco mais forte, não é assim? Não é assim que você se sente? Pastor, parece que eu oro, eu estou um pouco mais forte. Sabe por quê? Você se encontra com as verdades que Ele disse ao seu respeito. Ele gera dentro de você essas verdades. Tudo que nós precisamos é de homens e mulheres no meio de uma geração perdida que não sabe para onde vai,
que não tem direção nenhuma, se levante e diga: assim te diz o Senhor, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não precisa mais andar enganado, você não precisa mais andar enganada, porque eu conheço um Deus que tem uma palavra para você. Escute, talvez Deus quer te levantar aonde você está, ou melhor, talvez não, certeza, no seu trabalho, na sua faculdade, lugar onde tem um monte de gente perdida. Não, pastor, faculdade todo mundo sabe o que é. Não, nem sempre. Tem gente que está lá mais perdido do que o Adão no dia das mães. Acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Preste bem atenção. Deus te colocou nesses lugares para que você diga: eu conheço um Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos. Talvez tem tanta coisa na sua vida que você está perdido, você não tem direção. Assim como esse povo estava. Eles não sabiam quem eles eram, quem era o Deus deles. O Deus dos pais deles eles não conheciam. Deus quer que você entre em um lugar de relacionamento, onde Ele se revele para você, e toda dúvida vai embora, e todo medo vai embora, toda inconstância vai embora. Pastor, eu estava tudo bem, mas aí aconteceu um negócio e eu saí desse lugar. Escute, volte para lá. Volte para lá. Pior do que sair da rota é você permanecer fora da rota. Decida para voltar neste lugar em Deus. Decida voltar para este lugar onde a voz dele te direciona. Decida ir para um lugar onde você possa dizer assim: eu conheço o Deus que eu estou servindo. Eu conheço o Pai que me chama de filho. Comece a falar com Deus essa noite. Diga: Espírito Santo, eu quero conhecer-te de uma forma plena. Entra no meu coração, entra nas minhas emoções. Talvez você está frustrado, talvez você está chateado. Eu não sei como é que você está hoje. Eu só sei que essa não é a posição que Cristo te colocou. Decida hoje ir para um lugar onde Ele se revela a você. Abra mão do seu conceito, do que te parece bom, para ouvir aquilo que Ele diz para você ao seu respeito. Fale com Deus. Doce Espírito. Amado Espírito. Envolto em tua presença, aos seus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. De bênçãos,
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves mais do que tu podes fazer. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração. Lamento por viver só pra mim mesmo. Diga! Por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. E eu não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. E eu só quero a ti e nada mais, E nada mais. nada além de ti, só quero a ti. Nada mais e nada mais, Nada além de ti. eu só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, só queremos você. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais e nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais e nada mais, nada além de ti. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Levante a sua voz e diga: uma vez que eu coloquei, vamos! Nada mais satisfaz. Só você me satisfaz de uma vez. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei
nada mais. Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais e nada mais, nada além de ti. Escute, você é quem você é porque você decidiu ser quem você é. Você é quem você é porque você decidiu ser quem você é. Pastor, o que o senhor quer dizer? Não decida ser quem você acha que tem que ser. Decida ser aquilo que Cristo disse que você é. Em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, Ele não te abandona. Ele sempre tem um lugar de espera para você. E eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com Deus nessa noite. E dissesse: Espírito Santo, eu quero ir para este lugar para ser o que o Senhor diz quem eu sou. Você não foi formado e criado para o pecado. Não. Você não foi criado para viver longe dele. Você não foi criado para viver em dúvida. Não, não, não. Você não foi criado para viver na circunstância, na inconstância, no medo. Ouça a voz dele. Ouça a voz dele. Fale com ele. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Isso, fale com ele, fale com ele. Diga: eu quero entrar neste lugar, eu quero te conhecer. Eu quero ser aquele que vai se levantar e dizer: eu escuto a voz do meu Pai. Eu escuto a voz de Deus. Diga: eu quero ser aquele que vai ouvir as batidas do seu coração. Amado Espírito, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu ser. Gera em mim a sua vontade. Eu quero viver segundo a sua palavra. Levante a sua voz, comece a orar no Espírito. Deixa essa verdade crescer dentro de você.
fere meu coração com uma ferida. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. E fere meu coração, fere meu coração. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Vamos! Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Levante a sua voz e até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Quantos creem que Deus tem uma verdade para a sua vida? Quantos creem que não existe mentira maior que a verdade de Cristo para você? Então aplauda o Senhor com o melhor que você tiver. Aleluia! Rapidamente, eu não queria que nós perdêssemos tempo, mas se você queria que nós orássemos por alguma enfermidade, por alguma circunstância, eu queria que você viesse aqui na frente. Pastor, eu estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, eu fui no médico, eu tive um diagnóstico de uma doença. Não importa, vem aqui na frente. Pastor, tem um amigo meu, tem um primo meu, tem um tio, tem uma mãe minha, a minha mãe está assim, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Estendesse as suas mãos para cá. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse orar. Não importa se você é líder ou não, se você é filho de Deus, pode sair do seu lugar. Eu queria que cada um orasse por uma pessoa aqui. Saia do seu lugar. Quem não sair do seu lugar pode ficar orando daí. Mas eu queria que você viesse orar com essas pessoas aqui na frente. Teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir,
nós oramos diretamente pela vida da Fernanda, por essa família, ó Deus, ela que teve uma queda ontem e eles estão no hospital com ela. Nós declaramos em nome de Jesus, o diabo não toca nos filhos de Deus. Nós declaramos ela guardada agora, a saúde dela é intocável. Nós declaramos em nome de Jesus, toda dor vai embora em nome de Jesus. A saúde dela sendo restaurada agora. Oramos pelo Carlinhos, pela Marinês, ó Deus. O Carlinhos que perdeu seu pai, teve que viajar às pressas para a Bahia. Nós abençoamos ele naquele lugar, que o Espírito Santo possa confortar ele, possa guardar o coração dele, em nome de Jesus Cristo e de toda a família. Que o Senhor, ó Pai, possa guardar cada um deles em Ti, a emoção deles, que o Seu Espírito Santo traga consolo. Senhor, eu oro para que a bênção do Senhor continue se estendendo, ó Deus, sobre cada um que está aqui. Eu declaro um milagre acontecendo na vida e na casa de cada um que está neste lugar, em nome de Jesus. Amém?